do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Essa lição é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, faça ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas possam ser alcançadas por Cristo. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, e é claro que eu vou ter o prazer em te receber por aqui para a glória de Deus. Não se esquece, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, eu tenho um recurso muito legal que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais. Você encontra também o PowerPoint da lição, onde nós utilizamos para que você possa utilizar na Escola Bíblica Dominical para dinamizar as suas aulas para a glória de Deus. A nossa assinatura é trimestral. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como, por exemplo, o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, o nosso treinamento de evangelismo, que vale muito a pena. O link com as propostas está na descrição desse vídeo, também um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Hoje nós vamos estudar sobre o Salmo 24. Que Deus te abençoe, então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Essa lição é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira. E é claro que na lição de hoje nós vamos trabalhar sobre um tema, prestando um culto santo a Deus. Vamos analisar o Salmo 24. A nossa abordagem de hoje passa por esse texto, que também é um salmo messiânico. Para você começar bem a tua aula, você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica se encontra no texto principal, que se localiza em Salmos 24, versículo 7. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos também. A segunda é o resumo da lição. Vale muito a pena você apresentar o resumo da lição em sala de aula também. E a nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto bíblico da aula de hoje, se localiza no Salmo 24, versículo 1 ao 10. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja e deixa Deus te usar para a glória de Deus. Não se esquece também que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe do jovem, tá? Então, toda terça eu libero as aulas dos jovens, onde você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus com a gente, fazer as tuas anotações, crescendo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero que a aula de hoje possa te edificar para a glória de Deus e que você seja cheio da presença de Deus. Hoje nós estamos trabalhando exatamente sobre esse tema relevante. Vamos estudar hoje o Salmo 24, como proposta aí do autor Marcelo Oliveira. Quando nós observamos especialmente o Salmo 24, nós percebemos então que esse salmo também é um salmo messiânico. Ele se encaixa perfeitamente nessa sequência junto aí com o Salmo 23. Enquanto o Salmo 23 apresenta para a gente a figura de Jesus como verdadeiro pastor, Deus como verdadeiro pastor, o Salmo messiânico apresenta então Jesus como Rei da Glória.
Em outra perspectiva que você precisa observar também, é que esse salmo também é apresentado como messiânico, porque esse salmo se encaixa perfeitamente com a ascensão de Cristo à glória, depois da ressurreição, ali em Atos capítulo 1, quando Cristo é assunto então aos céus. Então a nossa abordagem de hoje passa por essa análise cristocêntrica, mas ao mesmo tempo nós vamos observar o contexto desse salmo. Muitos autores acreditam que esse salmo também se encaixa perfeitamente no período em que Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém e depositou a Arca da Aliança no Monte Sião em adoração a Deus ali na tenda da adoração. E aqui nós vamos perceber, à luz da palavra, a riqueza desse texto crescendo em Jesus. Conforme o Russell Champlin, ele destaca que o Salmo 24 ele é um saltério litúrgico, já que a gente hoje está estudando sobre como prestar um culto a Deus. Então ele é um saltério de culto, de adoração, ele é um salmo de adoração ao Senhor. Isso você precisa pegar. Também, esse salmo, ele traz essa verdadeira adoração ao Senhor no templo, a verdadeira reverência de reconhecer o Senhor como Rei da Glória, mas esse salmo também faz parte de um conjunto de 12 salmos, que também são salmos litúrgicos, salmos de adoração. Quem são eles? Entram aqui o Salmo 24, Salmo 50, Salmo 68, Salmo 81, Salmo 82, Salmo 95, Salmo 108, Salmo 115, Salmo 121, Salmo 132 e Salmo 134. Então aqui nós já temos esse conjunto de salmos litúrgicos também. O Salmo 24 também pode ser dividido, se você pegar os 10 versículos do Salmo 24, você pode dividir o Salmo 24 em 3 conjuntos. O primeiro conjunto está então no versículo 1 e 2, e eu vou comentar sobre isso já já com você. O segundo conjunto está então no versículos 3 ao 6. O terceiro conjunto do Salmo 24 está então nessa categoria do versículo 7 ao 10, que se encaixa perfeitamente com a ascensão de Cristo, a glória depois da ressurreição. É claro que esse salmo litúrgico também é um salmo messiânico. O Salmo 24, ele se encaixa perfeitamente junto com o Salmo 23, como estou dizendo para você, porque ele apresenta essa adoração ao rei. E toda referência ao rei, especialmente a Davi, se encaixa perfeitamente como uma referência voltada para o Messias, que é Jesus. Também é importante nós observarmos outra questão interessantíssima. É que esse salmo se encaixa, como estou explicando para você, com o texto de 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi traz de volta a Arca da Aliança. Essa referência no texto sobre a questão dos portais do templo, da adoração, os portais da cidade, demonstra então essa adoração litúrgica que Davi coloca em seu coração em apresentar ao Senhor. Nós vamos perceber alguns textos que se encaixam perfeitamente, que demonstram que esse salmo também é um salmo messiânico. Ao mesmo tempo que ele é um salmo que apresenta a adoração de Davi, ele também é um salmo que apresenta a pessoa de Jesus. E quem é que confirma isso? Você vai ler, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Você pode ler Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Você pode ler Apocalipse capítulo 5, versículos 11 ao 14. Capítulo, então, 17, versículo 4 de Apocalipse também confirma isso. E tudo isso demonstra, então, essa ideia de ser um salmo messiânico também. Quem são os salmos messiânicos presentes na Bíblia? São os Salmos 2, Salmo 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. Esses são os conjuntos de salmos que apresentam especialmente a pessoa de Jesus. Você lê, você já encontra Jesus no texto aqui. O Matthew Henry, dividindo então o Salmo 24, ele traz uma perspectiva bem interessante nesse salmo. Primeiro, é que esse salmo apresenta então a providência de Deus, esse Deus que controla todas as coisas, esse Deus que governa o mundo. Isso está no versículo 1 e 2, como eu citei para você. O Matthew Henry também traz para a gente essa ideia do reino da graça de Deus,
sendo demonstrado através da igreja também. Você vai encontrar isso aí dos versículos 4 ao 6. Você vai perceber isso de forma muito clara. Do 3 ao 6, você pode pegar assim também. A terceira divisão aqui, nós vamos encontrar, conforme proposta do Matthew Henry, é que nós vamos crer, então, nessa visão do rei que é Jesus, que é o Messias eterno, que controla todas as coisas desde o princípio. Então, analisar essa abordagem especial do Salmo aqui demonstra para a gente essa riqueza de crescer em Jesus. Eu espero muito que essa aula esteja edificando você. É claro que você também pode contribuir com a gente, deixando o teu comentário aqui, o que você está achando da aula, o que você está achando dessa lição. Coloca de onde você está me assistindo também, se inscreve no canal e vamos então avançar para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: o Deus Todo-Poderoso é o objeto da nossa adoração. Como sempre, eu gosto de compartilhar com vocês alguns versículos que vocês podem ler em sala de aula. Você pode ler junto com os seus alunos o Salmo 24, versículos 1 ao 4. Isso vai ser bênção para você na tua ministração. E avance agora para o primeiro subtópico, que trata sobre o contexto do Salmo 24. Segundo o pastor Marcelo Oliveira, ele que é o autor da lição aqui da classe dos jovens, essa lição é comentada por ele, e o livro de apoio pela Thelma Bueno e o Thiago Santos. O Marcelo Oliveira traz uma perspectiva muito legal em demonstrar que o Salmo 24 se encaixa perfeitamente com 2 Samuel capítulo 6, versículos 1 ao 15, quando Davi, então, traz de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, que passou aí 20 anos fora da Cidade Santa. É claro também que esse salmo demonstra uma verdadeira adoração litúrgica. Diversos autores biblicistas fazem questão de dizer que esse salmo se encaixa perfeitamente também com esse período. O Warren Epstein, em seu comentário, trazendo uma perspectiva a respeito desse salmo, ele destaca que a maioria dos comentaristas também concordam que esse texto se encaixa perfeitamente aí com os dias de Davi. E nessa ocasião, há uma verdadeira adoração em Jerusalém, provocada pelo retorno da Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus. É claro que esse salmo também traz essa perspectiva. Eu imagino a cidade, uma cidade toda movimentada para o movimento da adoração, uma cidade cheia de pessoas para o movimento da adoração do retorno da Arca da Aliança. 2 Samuel capítulo 6 traz esse contexto. E o Warren Epstein comenta que é muito provável que existia corais na entrada da arca, na própria entrada da cidade. E esses corais levantavam, então, perguntas e respostas que estão presentes dentro do próprio Salmo. Você vai perceber aqui, o próprio Salmo, ele traz essa perspectiva de pergunta e resposta. Observe, o Salmo traz, a partir do versículo 7 ao 10, quem é esse Rei da Glória? E aí você percebe que esse coral possivelmente está fora da cidade cantando. Abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E você percebe o coral também adorando e dizendo, quem é esse Rei da Glória? E ao mesmo tempo respondendo, quando a arca passa, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha, ele é o Rei da Glória. Então, olhar para todo esse contexto se encaixa perfeitamente com esses dias aí de Davi. Isso é muito legal você ter esse entendimento. Se você pegar isso e explicar para os teus alunos, vai ser bênção na escola bíblica. Mas esse salmo também, como eu disse para você a nível de introdução, é um salmo onde você tem um entendimento de forma clara que é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Que se refere a Jesus, que aponta para Jesus. Você lê e você vê Jesus no texto. Então esse salmo também se encaixa com o período em que Cristo agora é assunto aos céus, na própria ascensão, depois da ressurreição, se encaixando aí com Atos capítulo 1, quando Cristo então sobe diante dos discípulos em glória, de uma forma poderosa, para ter um encontro com Deus nos ares. E aí a gente sabe, de acordo com as escrituras, conforme a palavra de Deus, que ele é assunto aos céus. E muitos autores também acreditam que esse salmo se encaixa dessa maneira. Aqui você percebe todo o contexto de possível interpretação do salmo. Você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM, que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Toda terça-feira também, às 17 horas, nós postamos essa aula
para que os irmãos possam nos acompanhar através da Rádio Brasil FM 107.7 e aprender um pouco mais da palavra de Deus aqui em Cristo Jesus. Que Deus edifique você. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: Deus é soberano. E aí, você acredita que Deus é soberano? Se você está me assistindo e pode comentar, comente aí. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Conforme o pastor Marcelo Oliveira, ele destaca de forma especial que o Deus de Israel, ele é adorado, então, nesse salmo. Ele deve ser adorado, já que nós estamos olhando nessa perspectiva de Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém, comemorando isso em um culto de adoração a Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Você pode ler os versículos 12 ao 15, que vai encaixar perfeitamente essa perspectiva também. O Warren Wiersbe, em seu comentário, ele destaca que o Senhor é criador de todas as coisas. Se você analisar versículo 1 e 2 do Salmo 24, vale a pena você fazer isso em sala de aula, leia o versículo 1 e 2, peça a algum dos teus alunos para fazer isso, você vai perceber de forma especial que o Senhor é o dono de tudo. A Ele pertence a terra, todos os moradores que nela habitam. Então, nessa perspectiva histórica e teológica também, nós vamos descobrir uma riqueza tremenda. Vamos descobrir que o nome do divino do Senhor é o Senhor dos Exércitos. E também vamos descobrir que o Senhor pertence então à terra. A terra pertence ao Senhor, conforme está escrito em Êxodo 19, versículo 5 também. Ele é o Criador de todas as coisas, conforme Gênesis, isso vai confirmar isso para a gente. Lá em Gênesis 14, versículos 19 a 22, também confirma isso. O Senhor é o Criador de tudo que nós desfrutamos também. A própria palavra deixa claro que é nosso papel como mordomos cuidar de todas as coisas para a glória do Senhor. Por isso nós devemos adorar a Deus e reconhecer a sua grandeza. Você pode ler Salmo 50, versículos 10, versículo 12, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 25, 26, o próprio apóstolo Paulo cita o Salmo 24, versículo 1, para lembrar aos irmãos, à igreja, que o Senhor é o dono de tudo. Então, o Salmo 24 já apresenta para você, no versículo 1 e 2, essa perspectiva que Deus está com controle na palma da sua mão. Glória a Deus por isso, o Deus que você serve. Pega isso. Ele está e continua com todo o poder na palma da mão dele. E isso é lindo. A tua vida pertence a Jesus, a tua família pertence a Jesus, a tua casa, o teu trabalho pertence a Jesus. Tudo que você tem está sob o controle dele. Ele continua sendo Deus. E o nosso papel é adorar. Se você crê nisso, deixa o glória no comentário também. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico. E o terceiro subtópico trata sobre a coroação do rei. Se essa aula está edificando você, se você conhece alguém, precisa muito assistir, envie esse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais da tua igreja e que Deus te abençoe para a glória de Deus. O pastor Marcelo Oliveira cita agora os versículos 7 ao 10 do Salmo 24. Você pode pegar os versículos 7 ao 10 e ler junto com os teus alunos também. Nesses versículos, você vai perceber que aqui há uma visão cristocêntrica muito forte. A ascensão de Cristo depois da ressurreição, no monte em Betânia, Atos 1 cita isso, quando Cristo agora é assunto aos céus, diante dos olhos dos seus discípulos. Então esse salmo tem um teor cristocêntrico e ele é muito lindo. Eu não sei você, mas quando eu leio o Salmo 24 e chego nesses versículos 7 ao 10, o meu coração ele se incendeia pela presença de Deus, pelo gosto de ler a respeito da pessoa de Jesus. O Russell Champlin, comentando sobre esse salmo, no seu comentário, versículo por versículo, ele destaca muito bem essa ideia do cortejo histórico. Se você observar, encaixando com os dias de Davi, você vai ver um cortejo histórico. A visão dos portões são citados ali de forma muito especial. E há essa questão de quem é o Rei da Glória. Há esse levantar no próprio salmo. Quem é esse Rei da Glória? E há também a resposta, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
O próprio texto traz então essa adoração ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, se encaixando com a pessoa de Jesus. O texto traz de forma clara para a gente como Jesus foi recebido nos céus. Se você pegar o versículo 7 ao 10, você vai perceber que esse versículo 7 ao 10 aponta para a chegada de Jesus nos céus depois da ressurreição em sua ascensão. Algumas pessoas interpretam esse salmo da seguinte maneira: os anjos adorando e cantando e dizendo: quem é esse Rei da Glória? Abri aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ali a resposta de forma poderosa: o Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. E se você encaixar com Apocalipse capítulo 5, meu Deus, demonstra então essa riqueza de forma pessoal e poderosa. Ele comprou para Deus todos os povos, língua, tribo e nação. Salmo 24, versículo 1 e 2, encaixa perfeitamente com essa ideia do texto bíblico em dizer que a ele pertence toda a terra. Tudo está sob o controle de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Você também pertence a Jesus. Glória a Deus por essa passagem. E aqui nós vemos então esse alcance da adoração, esse alcance do louvor, esse alcance da glorificação a Deus. Gente, que essa aula esteja edificando você. Glória a Deus por isso. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: como se apresentar diante de Deus em um culto santo. Ou um culto santo, ou santo culto, você pode escolher como pronunciar aí. Também apresente uma passagem bíblica. A passagem bíblica está, então, em Salmo 24, você vai ler agora o versículo 4 ao 6. Ele apresenta essa perspectiva de adoração diante do Senhor, como é que a gente deve se apresentar. E o primeiro subtópico destaca, então, essa ideia de pureza de coração. Se essa aula está te edificando, que Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço para você que está me ouvindo na Rádio Brasil FM. Toda terça-feira a gente está por aqui repostando essa aula para você. Ela é postada ao meio-dia, mais às 17 horas, para os irmãos ouvirem na rádio, que Deus possa edificá-los em Cristo Jesus através dessa palavra. Segundo o pastor Marcelo Oliveira, comentarista da lição, você pode pegar o Salmo 24, versículos 3 e 4, e você vai perceber agora um estilo de adoração que se aproxima muito da tenda da adoração lá nos dias de Davi, quando a Arca da Aliança foi levada de volta para Jerusalém. Davi, então, celebra ao Senhor, e você vai perceber, então, essa ideia de trazer a Arca da Aliança com muita reverência ao Senhor. Se você ler o texto de 2 Samuel, capítulo 6, você vai perceber que depois da morte de Uzá, Davi então passa a celebrar ao Senhor com muita reverência. A cada 6 passos que os sacerdotes realizavam, eles ofereciam a Deus sacrifícios de adoração ao Senhor, até que a arca do Senhor fosse transportada para Jerusalém. Os sacerdotes levantando então a arca em seus ombros. Em todo esse contexto, você percebe uma profunda adoração. E nesse texto você vai ver, então, essa perspectiva de adoração ao Senhor, essa perspectiva de louvor a Deus. Nós percebemos muito bem, a partir do versículo 4, essa qualificação daqueles que se aproximavam diante do Senhor. Tinha que ter coração puro, tinha que se apresentar diante do Senhor verdadeiramente. E aí você vê o Davizão apresentando ao Senhor a sua adoração. Aí você percebe o Davizão colocando em seu coração esse desejo de servir a Deus. A própria lei mosaica traz essa orientação de servirmos ao Senhor em reverência, de servirmos ao Senhor em gratidão a Deus, de servirmos ao Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo. E nessa perspectiva, nós entendemos muito bem essa ação de Deus de nos levar na aproximação para o templo. Os sacrifícios eram apresentados a Deus como aroma, como cheiro suave. E aqui você percebe que nós não podemos estar diante do Senhor no culto de adoração hoje, de qualquer maneira. Nós precisamos então estar em reverência ao Senhor. Nós precisamos então louvar a Deus em todo o tempo. Nós precisamos então apresentar o nosso culto, o nosso sacrifício vivo, real e eficaz diante do Senhor. Nós precisamos exaltar a Deus pelo que Ele é
e o nosso coração precisa ser um coração voltado para a presença de Deus. E aí, quando você estiver, então, na presença de Deus, você precisa entender que você está prestando culto e não assistindo o culto. Você está louvando a Deus e não recebendo louvores. Você está ali em serviço e não para ser servido. Guarda isso no teu coração. E vamos avançar, então, para o segundo subtópico deste segundo ponto. No segundo subtópico, nós vamos analisar sobre o seguinte argumento: as bênçãos e justiça de Deus. Gente, o Salmo 24 é muito legal. Que você seja edificado. Se você pode ler esse salmo, leia. E eu espero que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja no domingo para exaltar o Senhor em todo o tempo. Segundo o pastor Marcelo Oliveira, quando você pega o Salmo 24, agora, versículos 5 e 6, você vai perceber que no Salmo 24, versículos 5 e 6, você encontra, então, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. As bênçãos de Deus proporcionadas por aqueles que se aproximam do Senhor. Quando a pessoa se aproxima de Deus em um culto de adoração, ele é abençoado, ela é abençoada. Eu sou abençoado na minha adoração, você também. O seu Champlin, trazendo um comentário a respeito desses versículos, ele destaca que a pessoa que se aproxima de Deus deve se apresentar com um coração puro. Se apresentando com um coração puro, ela está disponível agora para receber as bênçãos da salvação proporcionadas por esse movimento de adoração. Quando você adora a Deus, Deus trabalha por tua vida. Quando você coloca o teu coração na direção de Deus, Deus abençoa o teu coração de forma poderosa. Aqui é essa ideia de bem-estar, da retidão. Você não pode apresentar a tua adoração, louvar a Deus em pecado, meu irmão, minha irmã. Você precisa lavar o teu coração, pedir o perdão dos teus pecados e colocar a tua vida à disposição de Deus. O William Epstein, ele comenta que o Filho de Deus ele está assentado sobre o trono. A ele pertence a glória. Ele está assentado sobre a cidade de Sião. Ele está assentado de forma poderosa como um rei. A arca da aliança, quando é levada para o monte Sião, traz esse símbolo, então. Esse símbolo de verdadeira adoração, de forma íntegra. E o coração deve ser puro e piedoso diante do Senhor, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 8 também. A falsidade, ela se encaixa com a idolatria. A falsidade não pertence a Deus. A falsidade, diante da adoração, não é aceita por Deus. Quando nós apresentamos um culto somente para marcar o ponto, para marcar presença, isso não é verdadeiro culto, isso não é uma verdadeira adoração. O nosso culto deve ser genuíno, verdadeiro, eficaz, diante do Senhor. O coração que coloca o seu desejo de adorar a Deus é um coração voltado para a presença de Deus. Há que o teu coração também esteja assim. Quando nós colocamos o nosso coração em Jesus, o nosso coração passa a estar qualificado para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus foram proporcionadas a nós pela cruz do Calvário. Na cruz nós tivemos um encontro maravilhoso com Jesus. Na cruz nós encontramos então a saída. Na cruz nós encontramos a resposta. Na cruz nós encontramos um relacionamento profundo com Deus. E olhar para o texto é encontrar que o Deus de Jacó, que é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nos comprou e diante da sua presença nós devemos adorá-lo em justiça. Então, o culto de adoração a Deus, proporcionado pelo Salmo 24, tem diversas respostas, tem diversas saídas. E essas saídas apontam, então, para a pessoa de Jesus. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico desse segundo ponto, trata sobre o seguinte argumento: é tempo de subir ao Monte Santo do Senhor. Já que a gente está trazendo essa abordagem com você, de como se colocar à disposição para adorar a Deus. Conforme o pastor Marcelo Oliveira, ele que é o comentarista da lição, ele traz essa perspectiva de subir ao santo monte do Senhor, nessa abordagem de olhar para Davi levando a Arca da Aliança para o Monte Sião. Que coisa linda que nós temos aqui dentro do texto sagrado. Você precisa lembrar que no período de Davi o templo ainda não estava construído, tá? É construído depois por Salomão. O que existia era a tenda da aliança, a tenda onde guardava então essa visão da própria arca em si,
o tabernáculo naquele período, e nesse sentido nós estamos compreendendo exatamente o que está acontecendo aqui conforme o texto. O Matthew Henry traz uma abordagem bem interessante no seu comentário. Ele destaca uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Porque o Salmo traz: quem é que vai se colocar à disposição para servir a Deus? Aquele que tem um coração puro. Isso fala da exigência, então, da verdadeira adoração. Precisa ter comunhão com Deus, precisa ter encontrado Jesus como seu Salvador. Então, na adoração, eu preciso então me envolver com Deus, eu preciso ser conhecido pelo Senhor, eu preciso me colocar à disposição por Deus. Quando me refiro a ser conhecido pelo Senhor, eu falo de relacionamento, porque todos nós somos conhecidos por Deus, mas alguns ainda não têm relacionamento com Deus, ainda não falaram com Deus. Então, nesse sentido, nós entendemos exatamente essa plenitude de adoração. O Salmo traz essa perspectiva da adoração. Foi no Monte Sião que foi construído o templo depois, pelo próprio Salomão, filho de Davi, por ordem de Deus. Então, nessa perspectiva bíblica histórica aqui, nós aprendemos de forma especial todo esse contexto que lembra exatamente a nossa verdadeira adoração. Olha a referência que o texto traz. Essa referência de olhar para Jesus com responsabilidade, de olhar para Jesus em adoração, de olhar para Jesus em louvor, de olhar para o culto que nós prestamos a Deus em sacrifício de adoração. Então, quando você vem para o culto, você vem para adorar, você vem para bendizer o nome do Senhor e glorificar o seu nome em todo o tempo. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se você está me ouvindo em casa, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Você que está me acompanhando também pela Rádio Brasil FM. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos aprender sobre o seguinte argumento: o culto, a expressão visível do divino na terra. Você pode ler uma passagem bíblica para fechar a aula, que está no Salmo 24, versículos 7 ao 10. É muito lindo essa passagem, é muito linda essa passagem, traz uma edificação muito legal. E avance para o primeiro subtópico, que destaca o seguinte argumento: o culto a Deus. Vamos prestar atenção sobre o culto a Deus? O pastor Marcelo Oliveira comenta que no culto a Deus na igreja local, nós precisamos então tributar a nossa verdadeira adoração ao Senhor de todo o coração. Somente o Senhor deve ser glorificado na igreja local. Não há espaço para o homem, mas há espaço para a glória de Deus. É claro que eu quero explicar para você o que é o culto. O culto é uma prática cristã de adoração ao Senhor, onde as pessoas então prestam essa adoração a Deus. Nós que somos cristãos, nós prestamos o nosso culto em adoração somente ao Senhor. Esse culto, então, apresenta aqui a nossa adoração de forma litúrgica, a nossa adoração de forma obediente, em obediência à palavra, a nossa adoração em forma de sacrifício, de apresentar os nossos louvores a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que o culto deve ser racional, conforme a palavra. A Bíblia também demonstra que o nosso culto também deve ser um culto de adoração e glorificação ao Senhor, conforme Salmo 24 traz isso para a gente. Todo aquele que traz esse culto diante do Senhor, ele venera, ele adora ao Senhor. Há uma dedicação em servir a Deus nesse culto. Isso verdadeiramente é um culto racional. O culto ele pode ser prestado na igreja local, pode ser prestado em casa, em culto doméstico, pode ser prestado em uma atividade que você está fazendo. O culto ele traz essa espiritualidade para perto de você. Então, olhar para o culto, você vê que é uma prática espiritual, é uma prática de entendimento racional, é uma prática de adoração a Deus, onde você submete o seu coração diante da presença de Deus somente para adorar ao Senhor em sinceridade. Precisa ser demonstrado em sinceridade diante do teu coração. Outras religiões têm as suas formas de culto, mas nós estamos observando para a prática cristã. A nossa prática é uma prática devocional, de adoração, espiritual, que tem uma forma racional de entendimento, que tem uma forma de adoração, que tem uma forma também de entusiasmo na presença de Deus. É por isso que o crente pentecostal dá o glória, o aleluia dele,
E isso faz parte da nossa liturgia também. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, onde nós vamos abordar sobre a liturgia. O pastor Marcelo Oliveira demonstra que o Salmo 24 apresenta uma verdadeira liturgia ao Senhor. Já que ele toca nesse tema, liturgia de adoração ao Senhor, nós precisamos entender o que é liturgia. Por que a liturgia é tão importante no nosso culto na igreja local? O nosso culto ele precisa ser organizado, ter uma direção. Se você olhar para o Novo Testamento, existia uma liturgia na igreja. Você vai perceber que as pessoas então adoravam o Senhor, colocavam então a sua liturgia no culto público, era voltado para a palavra, em oração ao Senhor. Essa liturgia apresenta então a verdadeira comunhão com os irmãos. Você vai perceber que há uma obediência às ordenanças estabelecidas por Jesus, como batismo, santa ceia, comunhão ao Senhor. E tudo isso está registrado dentro das Escrituras. No Novo Testamento você vai perceber isso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 41, 42. No 42 diz que eles observavam a doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Isso é liturgia, tá? 46, versículo 46 do capítulo 2 confirma isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32, há uma liturgia para a celebração da ceia. Então, a doutrina bíblica de liturgia traz, então, essa perspectiva dentro do texto sagrado de um verdadeiro discipulado. Atualmente, na igreja local, nós temos, então, a nossa liturgia. O culto ele é aberto a partir de um momento de oração. Depois do momento de oração, uma oração realizada pelo pastor, o louvor com os hinos da harpa cristã, hinos devocionais. Você depois percebe o pastor franqueando então as oportunidades de saudação ou palavra para os irmãos, testemunhos ali. Você vai perceber os grupos da igreja local também participando da liturgia do culto. Você vai perceber que há um momento para a palavra, depois nós temos o apelo, depois nós temos a oração, a bênção apostólica. Então, toda essa sequência de liturgia traz então essa orientação sobre como devemos adorar a Deus. A liturgia traz ordem para o culto, traz ordem, direção. Na Assembleia de Deus, você vai perceber que é uma prática muito interessante. É comum no Brasil a Assembleia de Deus iniciar o culto às 19 horas e terminar às 21 horas. Tem uma liturgia, há uma obediência sobre isso. É claro que é diferente em algumas regiões do país. Alguns locais começam então às 18 horas, terminam às 20 horas, isso se encaixa com o perfil da sua comunidade. Mas você percebe uma liturgia no culto, uma direção, uma orientação, sendo guiado pelos pastores para poder levar o povo à verdadeira adoração ao Senhor. E essa liturgia traz então ordem no culto, reverência também. É claro que nós vamos avançar então para o nosso terceiro subtópico, que trata agora sobre outro argumento importantíssimo. Trata como devo preparar o meu coração para o culto. O pastor Marcelo Oliveira finaliza então a lição demonstrando que nós devemos apresentar o nosso culto a Deus em espírito e em verdade, com o fundamento então de João capítulo 4, versículo 24. Chama-nos aqui algumas características interessantes sobre esse sacrifício ao Senhor. Essa adoração em sacrifício fala então do nosso culto diante do Senhor como sacrifício vivo. Nós estávamos mortos para o pecado e agora nós temos vidas. E na nossa adoração, precisamos então apresentar o nosso sacrifício ao Senhor. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós. Ele que substituiu então a nossa condição, nos comprou para Deus. Você vai perceber que esse sacrifício também deve ser vivo e santo, da nossa parte, na nossa adoração. Isso quer dizer que no nosso dia a dia nós precisamos nos santificar, viver para Deus. O crente ele não pode roubar, mentir, comprar e pagar, ele deve fazer isso. Ele deve ser uma pessoa de bem para dar testemunho a Deus. Então o culto não está somente entrelaçado na liturgia da igreja, mas o culto também está entrelaçado no teu dia a dia, nos teus relacionamentos também. A tua adoração deve ser uma adoração demonstrada que deve apresentar algo agradável ao Senhor. Essa ideia de apresentar algo agradável ao Senhor demonstra então que no teu dia a dia você deve servir a Deus de todo o coração, servir a Deus em bondade, exaltar ao Senhor,
fora das quatro paredes da igreja. Em todo tempo você pode estar adorando a Deus em culto. E olhar para o Salmo 24 é aprender sobre tudo isso para a glória de Deus. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você. Se essa aula te edificou e você pode, deixe um comentário aqui abaixo. Se você pode também, envie esse vídeo para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus. Se você pode também, tira uma foto, me marca no Instagram. Segue a gente lá, o nosso arroba é @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Você pode marcar a gente com as atividades que você está realizando aí na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Segue a gente lá também, acompanha nosso ministério pastoral e vou ter o prazer de te receber para a glória de Deus, exaltando a Cristo. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube. Você vai encontrar esse material disponível para você. Toda terça-feira eu posto aula da classe dos jovens, sempre ao meio-dia. E toda terça também eu pego essa aula e reposto na Rádio Brasil FM, onde os nossos irmãos, às 17 horas, têm a oportunidade de participar com a gente, estudando a palavra de Deus, através do programa Voz da Assembleia de Deus. Que Deus edifique vocês para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, você pode fazer isso. Você pode escrever no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e família. Se você precisa da bênção de Deus sobre o teu lar também, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos orar e interceder por você, para que Deus te edifique, em nome de Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir toda a aula de hoje. Primeiro texto, esse texto aqui, da Thelma Bueno, de Tiago Santos. Eles são os comentaristas do texto de apoio da lição, tá? O comentarista da lição é o Marcelo Oliveira, que fez um trabalho extraordinário, e você pode adquirir esse material na editora CPAD. Você encontra no site também da editora, faça o seu pedido, vale muito a pena. Quero indicar também esse texto, o Comentário Bíblico do Warren de Epstein, Livros Poéticos. Eu tomei como base aqui para construir os argumentos, especialmente apresentados aí na nossa aula sobre o Salmo 24. Também tomei como base o texto do Matthew Henry para comentar a respeito do Salmo 24. Ele é publicado pela editora CPAD, você acha no site da CPAD também. Também tomei como base Comentário Bíblico do Russell Champlin, versículo a versículo, do Antigo Testamento, especialmente do livro de Salmos, da editora Agnus. Um material extraordinário que edifica aí a tua vida, e você pode ter acesso a todo esse material para crescer, avançar em nome do Senhor Jesus, estudando a palavra com a gente também. Não se esquece, eu te aguardo por aqui na próxima aula, na lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o anseio da alma por Deus. Vamos abordar o Salmo 42. Um beijo no teu coração. Que Deus edifique você, te abençoe, te guarde, e até a próxima aula e próximo programa, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.